No casamento da minha irmã, ela me humilhou na frente de 200 convidados, zombou de mim por ser viúva e mãe solteira. Minha própria mãe riu e perguntou se alguém queria me levar para casa como se eu fosse um cachorro de rua. Mas então, o noivo dela se levantou, pegou na mão da minha filha de 5 anos e disse que nos levaria. O que aconteceu depois disso destruiu minha irmã completamente e mudou minha vida para sempre. Eu passei 3 anos sendo tratada como lixo pela minha família. 3 anos ouvindo que eu era um peso, uma vergonha, uma fracassada. E tudo isso porque meu marido faleceu num acidente e eu fiquei sozinha com uma criança. Mas naquela noite, no casamento mais caro que minha irmã conseguiu planejar, tudo virou do avesso. E olha, eu nem queria estar lá, mas minha mãe insistiu tanto que acabei cedendo. Maior erro e maior acerto da minha vida ao mesmo tempo. Vamos ao começo dessa história. Era sábado, 23 de março. Lembro perfeitamente porque era o aniversário de 3 anos sem meu marido. Eu estava em casa tentando manter a compostura por causa da minha filha, quando minha mãe ligou. Ela não perguntou como eu estava, não mencionou a data. Foi direto ao ponto. Sua irmã está se casando com um homem incrível e você precisa estar lá. Eu disse que não ia, que não me sentia bem, que seria melhor eu ficar em casa. Mas aí ela soltou aquela frase que mães adoram usar. Você vai decepcionar sua irmã no dia mais importante da vida dela? Você quer que ela se lembre para sempre que a própria irmã não apareceu no casamento? Eu não aguentei a pressão e concordei. Nos dias seguintes, minha irmã Amanda não parava de mandar mensagens, falando do vestido caríssimo que tinha comprado, do buffet de luxo, da decoração que custou mais de 50 mil reais. Tudo para me lembrar que ela tinha conseguido a vida perfeita. E eu? Eu estava trabalhando 12 horas por dia como freelancer de design gráfico, só para pagar aluguel e comida. Minha filha usava roupas de brechó. Eu cortava meu próprio cabelo. Mas na cabeça da minha família, eu era a fracassada por escolha. Chegou o dia do casamento. Era numa casa de festas chique na Zona Sul. Eu coloquei meu único vestido decente. Arrumei minha filha da melhor forma que pude e fui. Quando cheguei, já senti os olhares de pena e julgamento. Minha tia Márcia veio até mim e disse bem alto: "Nossa, você está tão magrinha, está se alimentando direito?" Não era preocupação genuína. Era aquele tipo de comentário que todo mundo ao redor ouve e entende. Ela está passando dificuldade, coitada. Eu sorri e disse que estava tudo bem. Peguei minha filha pela mão e fomos sentar no canto mais discreto que encontramos, longe das mesas principais, longe dos holofotes, exatamente onde minha família queria que eu ficasse, invisível. A cerimônia começou e Amanda entrou radiante. O vestido realmente era lindo. O noivo, Rafael, estava de smoking impecável. Ele era bonito, alto, tinha aquele ar de homem bem-sucedido. Nunca tinha visto ele antes. Amanda sempre foi meio secreta com os relacionamentos. Eles trocaram as alianças, se beijaram e todo mundo aplaudiu. Até aí, tudo normal. Um casamento chato como qualquer outro. Eu estava contando os minutos para poder ir embora e voltar para minha vida simples, mas honesta. Então começou a recepção. E foi aí que a primeira parte da humilhação aconteceu. O mestre de cerimônias começou a apresentar a família dos noivos. Quando chegou minha vez, ele disse: "Esta é Amanda, irmã da noiva. Amanda é viúva e está aqui com sua filha." Parecia inofensivo, mas a forma como ele enfatizou a palavra viúva, com aquele tom de pena forçada, já deixou claro o roteiro. Algumas pessoas olharam para mim com aquela expressão de dó misturado com curiosidade mórbida. Mas o pior ainda estava por vir. Na hora dos discursos, minha irmã pegou o microfone. Eu achei que ela ia fazer aquele discurso genérico de agradecimento. Mas não. Ela olhou diretamente para mim e começou o show de horrores. Gente, eu queria agradecer especialmente a presença da minha irmã mais velha aqui hoje. Ela fez um esforço enorme para estar aqui, porque, como vocês sabem, ela é viúva, é mãe solteira, e a vida não tem sido fácil para ela. O salão ficou em silêncio. Eu senti meu rosto esquentar. Minha filha apertou minha mão sem entender o que estava acontecendo, e minha irmã continuou com aquele sorriso falso de quem está adorando cada segundo daquilo. Então, minha mãe, sentada na mesa principal, resolveu completar a humilhação. Ela levantou a taça de champanhe e falou bem alto: "Alguém aí interessado em levar ela para casa? Minha filha precisa de um pai, não é mesmo?"
E as pessoas riram. Não foi uma risada nervosa ou desconfortável. Foi uma risada genuína, como se minha vida fosse uma piada de stand-up comedy. Eu senti vontade de sumir, de pegar minha filha e sair correndo daquele lugar. Mas antes que eu pudesse me mexer, Rafael, o noivo, se levantou. O salão ficou em silêncio de novo, todo mundo olhando para ele. Amanda olhou com aquela expressão de quem estava esperando que o marido completasse a piada com algo ainda mais cruel. Mas então Rafael caminhou até onde eu estava. Ele se abaixou na altura da minha filha, pegou na mãozinha dela com uma gentileza que me pegou completamente de surpresa. Olhou nos meus olhos e disse alto o suficiente para todo mundo ouvir: "Eu levo elas." E foi nesse exato momento que tudo começou a desmoronar pro lado da minha irmã. Porque o que ela não sabia, o que ninguém ali sabia, era que eu e Rafael já nos conhecíamos. E aqui termina a primeira parte da história. Rafael me levantou da cadeira com educação, pegou minha filha no colo e começou a caminhar em direção à saída. O salão estava em choque absoluto. Ninguém entendia nada. Amanda gritou: "Rafael, o que você está fazendo? Isso é uma piada? Volta aqui agora!" Mas ele não parou. Continuou andando. E eu estava tão confusa quanto todo mundo, porque embora eu conhecesse Rafael, não imaginava que ele faria algo assim. Deixa eu explicar como eu conhecia ele. 3 meses antes desse casamento, eu tinha conseguido um trabalho freelance para criar a identidade visual de uma empresa de tecnologia. Era um projeto grande, que ia me pagar R$ 15.000. Eu me encontrei com o diretor criativo da empresa várias vezes, mas numa dessas reuniões, tinha outro homem presente. Um cara quieto, que ficava mais observando do que falando. Ele me fez algumas perguntas sobre meu processo criativo. No final da reunião, esse homem se apresentou: Rafael Mendes, CEO da empresa. Eu quase caí para trás. Tinha passado 2 horas discutindo cores e fontes com o dono da empresa sem saber quem ele era. A gente conversou mais um pouco. Ele perguntou sobre minha vida, meu trabalho, meus desafios. Contei que era mãe solo, que fazia o possível para criar minha filha com dignidade. Ele ouviu com atenção genuína, sem pena, sem julgamento. Nos encontramos mais algumas vezes por causa do projeto. Sempre conversas profissionais, nada pessoal demais. Mas havia um respeito ali que eu não estava acostumada a receber. Ele valorizava meu trabalho, pagava em dia, elogiava minhas ideias. Um dia ele mencionou que ia se casar em breve. Ficou feliz por ele. Não tinha motivo para pensar em nada além disso. Ele era meu cliente, um cara legal. E só. Nunca passou pela minha cabeça que a noiva era minha própria irmã. Porque Amanda nunca falou o nome completo do noivo. Sempre chamava ele de Rafa. E eu nunca associei. Rafa podia ser qualquer um dos milhões de Rafaéis do Brasil. Ela também nunca mostrou foto dele. Dizia que queria manter privacidade. Agora tudo fazia sentido. A razão de Amanda ser tão secreta sobre o relacionamento. Ela não queria que eu soubesse que estava namorando um homem rico e bem-sucedido. Não queria dividir o holofote. Queria ser a única estrela da família. Voltando ao casamento, Rafael me levou até o estacionamento. Minha filha estava confusa, mas feliz por estar no colo de alguém gentil. Eu estava tremendo, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. Ele me colocou dentro do carro dele, um sedã preto luxuoso. Colocou minha filha no banco de trás com toda a segurança. Então se sentou no banco do motorista, respirou fundo e olhou para mim com uma expressão que misturava raiva e decepção. "Eu preciso te contar uma coisa", ele disse, "e você precisa ouvir com atenção, porque isso vai mudar tudo." Eu assenti, ainda sem palavras. Ele continuou: "Há 2 semanas eu descobri quem você realmente é. Descobri que você é irmã da Amanda. Descobri como sua família te trata. E descobri algo muito pior sobre a mulher com quem eu estava prestes a me casar." Meu coração disparou. O que ele estava falando? Rafael pegou o celular e me mostrou uma série de mensagens. Eram conversas entre Amanda e uma amiga dela. Conversas horríveis. Amanda falando sobre mim com um nível de crueldade que me fez sentir fisicamente mal. Numa das mensagens ela dizia: "Minha irmã é uma fracassada patética que não consegue nem arranjar outro homem. Ela vai morrer sozinha, e eu adoro isso." Em outra, vou fazer questão de esfregar na cara dela como minha vida é perfeita. Mas a pior mensagem era sobre o trabalho que eu tinha feito para a empresa de Rafael. Amanda escrevia: "Descobri que aquela idiota da minha irmã trabalhou pro Rafa. Ela nem sabe que ele é meu noivo. Que piada."
E então vinha a parte que me destruiu. Vou fazer questão de humilhar ela no casamento. Vou mostrar para todo mundo que lugar de fracassada é no canto, invisível. Vai ser glorioso. Eu senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Rafael continuou. Eu descobri essas mensagens porque ela deixou o celular desbloqueado em casa. Li tudo. Fiquei enojado. Cancelei o casamento na hora. Mas ela implorou, chorou, disse que mudaria. Eu decidi dar uma última chance. Mas coloquei uma condição. Ela teria que te tratar com respeito no casamento. Teria que te incluir, te valorizar. Prometi que se ela te humilhasse, eu terminaria tudo ali mesmo, na frente de todo mundo. E ela concordou. Só que ela não aguentou. Rafael disse com amargura na voz. Não conseguiu segurar a maldade nem por um dia. Fez exatamente o que prometeu que não faria. Então agora eu vou cumprir minha promessa também. E aqui termina a segunda parte da história. Rafael me pediu para esperar no carro com minha filha. Ele voltou para o salão de festas sozinho. Eu fiquei ali, em choque, tentando processar tudo o que tinha acabado de ouvir. Pela janela do carro, eu conseguia ver a entrada do salão. Ouvia a música, via as luzes. Tudo parecia normal do lado de fora. Mas eu sabia que uma bomba estava prestes a explodir ali dentro. 10 minutos depois, Rafael voltou. O rosto dele estava sério, mas havia um alívio ali também. Ele entrou no carro, ligou o motor e disse: "Está feito. Cancelei o casamento na frente de todos os convidados." Eu mal conseguia acreditar. Ele realmente tinha feito aquilo? Cancelado um casamento com 200 convidados? Perdi minha empresa também, ele continuou, porque descobri que Amanda estava envolvida num esquema de desvio de dinheiro lá dentro. Ela trabalhava no departamento financeiro há 8 meses, tempo suficiente para descobrir brechas e começar a roubar. Foram quase R$80 mil desviados. Eu tinha provas, mas queria acreditar que ela mudaria. Mas não mudou. Mostrei as provas para todo mundo no casamento. Expliquei tudo. Chamei a segurança. Sua irmã foi escoltada para fora do próprio casamento. Sua mãe tentou me convencer que era mentira, mas os números não mentem. Eu fiquei paralisada. Minha irmã não era só cruel, era criminosa também. E eu nunca tinha desconfiado de nada. Sempre achei que ela era apenas mimada e egoísta. Mas aquilo era outro nível. Rafael me levou para casa. No caminho, ele explicou que ia processar Amanda pelos desvios, que ela provavelmente enfrentaria consequências sérias e que ele queria se certificar de que eu e minha filha estávamos bem. Nos dias seguintes, minha família me bombardeou com mensagens. Minha mãe dizendo que era tudo culpa minha, que eu tinha destruído a vida da minha irmã, que eu devia ter ficado em casa. Bloqueei todos eles. Amanda tentou me ligar umas 20 vezes. Mandou mensagens imensas pedindo desculpas, dizendo que estava desesperada, que precisava da minha ajuda, que éramos irmãs. Ignorei cada tentativa. Rafael manteve contato comigo, não de forma romântica, apenas como alguém que se importava genuinamente. Ele me ofereceu trabalhos maiores na empresa dele, projetos que me permitiram finalmente ter estabilidade financeira. 6 meses depois do casamento que nunca aconteceu, Amanda foi condenada a devolver o dinheiro e fazer trabalho comunitário. Não pegou prisão por ser ré primária, mas ficou com ficha suja. Perdeu a chance de trabalhar em qualquer empresa séria. Minha mãe finalmente me pediu desculpas, mas foi daquele jeito covarde, por mensagem, cheia de desculpas e justificativas, dizendo que não sabia que Amanda era assim, que também tinha sido enganada. Não aceitei. Porque a verdade é que minha mãe sempre soube como Amanda me tratava. Sempre viu, sempre permitiu. E muitas vezes participou ativamente da humilhação. Não foi Amanda quem perguntou se alguém queria me levar para casa. Foi ela. Hoje, 2 anos depois, minha vida está completamente diferente. Tenho minha própria empresa de design. Faturamento estável. Comprei uma casa pequena, mas confortável. Minha filha estuda numa escola boa. E Rafael? Ele se tornou um dos meus melhores amigos. Não rolou romance entre a gente, porque acho que ambos precisávamos curar de jeitos diferentes. Mas ele é padrinho da minha filha agora. Está sempre presente. Amanda tentou me procurar de novo há alguns meses. Disse que estava mudada, que tinha feito terapia, que entendia o quanto tinha sido horrível comigo. Eu escutei, mas não perdoei. Algumas coisas são imperdoáveis. Não é sobre vingança, é sobre respeito próprio. É sobre entender que você não precisa manter pessoas tóxicas na sua vida só porque compartilham o mesmo sangue. Família
é quem te apoia, te respeita, te valoriza. E às vezes a melhor vingança não é fazer nada contra a pessoa, é simplesmente viver bem. É construir a vida que te disseram que você nunca conseguiria. É provar para você mesma que você vale muito mais do que sempre te fizeram acreditar. Minha filha hoje tem 7 anos. Ela não lembra muito daquele dia, mas eu lembro. Lembro da humilhação, lembro da dor e lembro também do momento em que tudo mudou, quando alguém finalmente ficou do meu lado. O casamento da minha irmã deveria ter sido o dia mais feliz da vida dela, mas foi o dia em que a máscara caiu, o dia em que todo mundo viu quem ela realmente era. E para mim, foi o dia em que comecei a reconstruir minha vida. Então, se você está passando por algo parecido, se sua família te trata como invisível, como um peso, como uma vergonha, eu quero que você saiba de uma coisa: eles estão errados. Você não é definido pelas circunstâncias da sua vida. Você é definido por como você reage a essas circunstâncias, por como você levanta todos os dias e continua lutando, por como você ama seus filhos, faz seu trabalho, mantém sua dignidade mesmo quando tentam tirar isso de você. E um dia, quando você menos esperar, a vida vai virar. Não porque você se vingou, não porque você fez algo cruel, mas simplesmente porque a verdade sempre vem à tona. Sempre. Essa foi minha história. A história de como o casamento da minha irmã acabou sendo o melhor presente que ela poderia ter me dado, porque foi o empurrão que eu precisava para cortar laços tóxicos e finalmente viver. E para você que assistiu até aqui, muito obrigada. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa um like e se inscreve no canal. Nos vemos na próxima.